consagrar no coração da igreja. Quero ser o amor no coração da igreja. Olá, amado irmão e irmã, estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro com o Catecismo. Estamos fazendo essa pequena série nesse mês de agosto sobre o sacramento do matrimônio. E por que eu estou fazendo esse momento especial do matrimônio? Mês de agosto, mês da família, mês dos pais, né? Porque o matrimônio é muito importante na história da salvação, é muito importante para a igreja. E porque o matrimônio é, junto com o sacerdócio, a instituição mais atacada nesses tempos, né? Porque é o sacramento assim que gera filhos para Deus. Então nós começamos falando um pouquinho, ali olhando o catecismo, né? Falando um pouquinho da dignidade do sacramento do matrimônio, né? É uma instituição criada por Deus, né? Ao criar o ser humano, uma instituição divina e assim por diante. Vimos, sim, uma parte, iniciamos a falar dessa parte mais filosófica, pensar o sacramento do matrimônio, né? Pensando o ser humano, como, né? Usando a parte mais só filosófica, racional, pensando. Depois a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio, a parte teológica. Essa dignidade já era digna, mas Deus o elevou em Jesus a um outro nível, né? Hoje vamos continuar falando, pensando um pouquinho, né, sobre essas razões, né, do matrimônio ser tão importante. Vimos que no tempo de hoje querem estudar o ser humano, entender o ser humano como apenas um animal e uma espécie assim de criatura animalesca, né? E a gente viu que o animal não pode ser comparado com o ser humano. O ser humano é filho, né? Então vamos começar rezando, como sempre, pedindo a graça de Deus sobre nós, que possamos compreender um pouquinho melhor este mistério tão lindo e maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes de iniciar essa parte que eu procurei, aqui até meio fora do catecismo, alguns estudos que eu fiz, estou fazendo, do meu caderninho, né? Tem gente que cria esse caderninho, né? Mas é só eu que entendo a minha letra, gente, não se preocupe. São pesquisas, estudos que eu fiz ali, fui anotando e escrevendo alguma coisinha. Então, no Catecismo, no número 1609, né, fala do casamento sob a pedagogia da lei, né? A gente viu ali já o matrimônio que era um desígnio de Deus, né, Deus que quis o matrimônio, né, o que acontece com o pecado, né, ali no catecismo, né, o casamento sobre o regime do pecado. O casamento, o catecismo nem fala matrimônio, fala aqui casamento sobre o regime da lei. Diz assim: em sua misericórdia, Deus não abandonou ao homem, não abandonou o homem pecador, né, lá no pecado, depois do pecado, né? E o catecismo vai dizer que as penas que acompanham o pecado, né, as dores, né, na luz do parto para a mulher, o ganhar o pão com o suor do rosto, né, as dores do trabalho, isso constitui também,
não só punição, mas remédio que atenua os prejuízos do pecado, né? Olha só o que o catecismo diz. Após a queda, o casamento ajuda a vencer o quê? A centralização em si mesmo, o egoísmo, a busca do próprio prazer e a se abrir ao outro, a ajuda mútua ao dom de si, né? Porque o pecado é uma busca, né, do prazer, por prazer, né? É o egoísmo, né? O orgulho, querer ser Deus. Então, esse relacionamento, o casamento, ajuda o outro a sair de si, né? É uma oportunidade de vencer a tentação do egoísmo, né? Do tudo para si, né? Então, é esse sair de si, né? Então, é isso que está dizendo aqui o catecismo. Depois vocês leem essa parte aí, até o número 1611, né? Que é muito importante. Mas está muito claro ali o que o catecismo quer dizer nesse sentido, casamento sob a lei do pecado. Então, vamos tentar entender hoje, né, o sacramento do matrimônio, essa segunda parte aqui, dos bens do matrimônio, né, a fidelidade, a procriação, a prole, né? Então, primeiro a gente tem que entender o ser humano como uma missão, um chamado, não sei se eu consigo me explicar, uma tarefa a ser cumprida. A pessoa humana é um chamado a ser algo. Por isso, essa busca constante de felicidade que está dentro de nós. Parece que a gente sempre está insatisfeito, né? Está buscando alguma coisa. Recordemos lá o início do catecismo. Volta lá um pouquinho, lê lá, né? Quando a gente falou os primeiros vídeos, como falou, por exemplo, a razão das coisas, a razão de estarmos aqui, né? O porquê que Deus nos fez, né? O catecismo começa assim com essas perguntas fundamentais, né? O sentido da vida humana, né? A vida do homem, e assim por diante. Isso vai ajudar a gente a entender. Então, por isso que é importante, porque para entender o sacramento do matrimônio, precisa entender um pouquinho o que é o ser humano. Porque se o ser humano é simplesmente um animal, e um animal racional, então ele pode perder essa razão e aí nós não vamos conseguir alcançar esse nível de desejo chamado de Deus, né? Por isso que o matrimônio é um sacramento, se tornou um sacramento para os cristãos. Existe um chamado, é uma vocação, né? Estamos aí falando nesses tempos da igreja sobre vocação, né? Importante entender esse chamado, vocação para o ministério ordenado, vocação para a vida religiosa, celibatária, vocação para o casamento. Então, ou seja, é uma missão, é uma tarefa. Então, o ser humano é uma tarefa a ser cumprida, né? Temos essa espécie de insatisfação, né? E a gente tem medo, o ser humano tem medo de ser infeliz, né? Temos medo da infelicidade. Achamos que precisamos fazer algo para ser feliz, né? Porque temos medo de ser, no fundo, infeliz. Todo mundo quer ser feliz, no fundo, não é assim? O ser humano que nasce, olha só, vou tentar entender isso como uma tarefa, uma missão, né? Olha só como que é diferente o ser humano. Como ele nasce, ele é o ser mais frágil que tem, né? Precisa ser ensinado, tá vendo que é uma tarefa? Isso falando da prole, né? O ser humano que nasce precisa ser cuidado, diferente dos animais. Eu fui criado no sítio, lá em Minas Gerais, na roça, né? Então, quando nasce um pintinho, por exemplo, né? A galinha está chocando, quando ele sai do ovo, ele já sai andando, né? Cai aqui, cai ali, mas vai andando, e a galinha vai bicando ali, ele começa a bicar junto e começa a comer ali. Nasce um bezerrinho lá no meio do pasto, a vaca levanta, ela dá uma lambida nele, ele dá uma ajeitada, treme as pernas um pouquinho, mas ele levanta e sai andando e vai buscar o peito da vaca para mamar. O ser humano não é assim. Se o ser humano, quando nasce, não for cuidado, né, ele precisa ser ensinado. E às vezes cuidado, para você não colocar
na boca ele morre, ele não tem essa capacidade, né? Por isso estou falando, é uma tarefa, um chamado, precisa aprender, precisa ser ensinado então. Por isso existe necessidade de quê? Um ser humano, para se tornar gente de verdade, precisa necessidade de um ambiente estável, né? Seja pai e mãe, né? Numa aliança, né? Direito dos pais, uma aliança de amor para educar, né? Os filhos, né? A gente chama de prole aqui no sacramento. Por isso é tão importante isso, né? E a gente percebe quando lidamos com jovens e com crianças assim, adolescentes, que aqueles que não teve um lar seguro, sempre têm suas ansiedades, certas inseguranças, fragilidades, carências, né? Se os pais não conseguiram cuidar bem dele, vai gerar isso, né? Porque o ser humano é diferente dos animais. Porque tem algo dentro dele que ele sente, essa busca da verdade. O animal vive do instinto. Então, dor, ele considera ruim, prazer, considera bom. Basta isso, né? Então, o ser humano pode ser educado e deve educar, né? O que é educar? O que é essa educação? Educar é transmitir aquele aprendizado que os nossos antepassados e sábios, né, santos, né, nos deixaram. Não, isso é importante. Não precisa inventar um caminho, né? Nós temos uma história. Olha a diferença. O ser humano tem história e consegue aprender história. Os animais não têm história. Se eles têm, e a gente pode contar a história, nós contamos, nós lemos, nós escrevemos história de animais, por exemplo, alguns que estão em extinção e assim. Mas eles não são capazes de entender a história, de dizer a história. Porque falta-lhes essa capacidade racional. Então, por isso que não dá, né, para nivelar o ser humano um ser animalesco aos animais, né? Recordo daquela música, né, as antigas, que gostava de cantar assim. Eu não vou cantar para vocês, né, gente? Mas depois o Alisson pode até procurar ali e dar o link para vocês verem, deixar ali na descrição. Antiga, que a gente cantava de comunhão na igreja. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão. Tem uma parte da música que vai dizer, né? Esta água, este mar, essa natureza, os animais, o sertão, enfim, tudo isso é lindo e maravilhoso. Aí a música diz: não poderão jamais sentir, jamais viver essa vida singular que Deus nos dá. Eles não podem compreender essa vida, não podem compreender a história. É algo maravilhoso isso, gente, quando a gente olha para isso, né? Por isso que na criação, o homem é chamado de quê? Obra-prima da criação. A imagem e semelhança de Deus, né? Importante demais isso, a gente entender isso, né? Estou falando isso tudo para entender o casamento, né? Então, o homem tem uma história, o homem tem um passado, essa cultura que precisa ser transmitida através, né, da educação. Por isso o direito dos cônjuges, das famílias, dos pais educar. E vou dizer, muitos têm abdicado desse direito e desse dever e transmitido para outros, principalmente para o Estado. O Estado não é pai, o Estado não é mãe. O Estado não pode educar seus filhos e não vai educar. Ele pode até transmitir alguma informação, mas educar, fazer sair de dentro com amor, não vai. Aliás, nas escolas, né, de um modo geral hoje, acontece uma deformação, é um trabalho contrário, uma deseducação, na verdade. O local próprio da educação, o palácio da educação, sempre foi e é ainda, embora está sendo abdicado e roubado, é o lar, a casa. É os pais que dão, né? Já diziam os antigos, educação se aprende em casa. E é verdade, né?
Já estiquei demais esse assunto aqui, mas era para ser mais rápido, mas só para dizer sobre educação, né? Então, educação, por exemplo, olha só, coisa assim, por exemplo, não precisa, hoje, a criança não precisa beber veneno para saber que ele mata, né? Por quê? Porque alguém já sabe disso e vai ensinar. Agora, se você não ensinar, ela vai beber e não vai ter chance de aprender porque vai morrer, gente. Os animais, né? Pode acontecer isso, de comer alguma coisa, embora, né, o olfato deles pode identificar, mas vai, né? Lembro lá em Minas de uma erva que tinha nos pastos em alguns lugares, me fugiu o nome dessa erva, se alguém está assistindo aí lá de Minas vai lembrar, que as vacas, os bois comiam e morriam. Eu lembro uma vez apareceu essa erva no pasto lá, na fazenda meu pai trabalhava, ficou assim, uma fila de boi mortos lá. É uma erva que se comer, morre. E como ela está verde, na época da seca, eles comem, eles não sabem discernir. Então, o homem, o ser humano, tem que ir lá e arrancar essa erva para eles não comerem. E assim por diante, né? Então, se coloca veneno lá na água, eles vão comer, vão morrer. Mesmo que a gente coloque uma plaquinha lá, um sinalzinho lá, como é que fala, aquela caveirinha lá, como é que fala? Perigo, né? Veneno. Vai adiantar para os animais? Eles vão ver a plaquinha e vão comer até a plaquinha, se for preciso, se estiver com fome. Agora, nós sabemos. Agora, a criança que nasce, ela sabe que aquilo é veneno? Não. Como é que ela vai descobrir isso? Através da educação. A gente vai dizer. Tá vendo quanto que é importante? É um exemplo bem simples, né? Torna a dizer, meus exemplos valem o que pesam, né? Às vezes não ajuda. Se ajuda, aceita. Se não ajuda, deixa para lá. Então, o ser humano é uma tarefa a ser cumprida. Então, tarefa por quê? Porque existe uma história, existe um legado que precisa ser passado, né? Passado e transmitido. O que o bem, né? O que é o bem, o que é o mal, né? Esse legado, o que é bem, o que é mal, né? Não é só uma coisa natural, mas a moral, essa moralidade precisa ser passada. Não precisa ser reinventado o mal e o bem, né? Porque hoje há uma confusão. Isso aqui que diz que é mal, que é a história, que os nossos antepassados diziam, na verdade é bem, vai, depois sofre as consequências, né? E assim por diante. Bem, o que é bem? Bem é o que realiza o ser humano. Isso é o bem. Tudo aquilo que realiza o ser humano. E o mal? Ficou fácil, né? O que destrói o ser humano. E já sabemos disso. O ser humano de hoje é o mesmo ser humano, né, do passado. Então nós sabemos, né, a humanidade sabe o caminho a ser trilhado. A igreja sabe, a família sabe. Por isso precisa transmitir, passar, né? Quem vai ensinar, né, aos nossos filhos? Aquilo que eu perguntei, quem que vai ensinar? O Estado? O Estado não vai ensinar isso, né? Então isso é importante, a gente ter esse direito, né? Então, amados irmãos, é uma crueldade não dar olha só, é uma crueldade não dar aos nossos filhos um ambiente de família e deixá-los descobrir essa tarefa sozinho. É cruel isso. E a gente vê alguns resultados já por aí, né? Tá bom, amados irmãos? O homem o ser humano, né? Os seres humanos podem desconhecer a verdade, ver a verdade. Você ensina ele. O animal, não. Né? Tudo isso vai dizer que é diferente, né? Então, resumindo isso aqui que eu falei, né? O direito de educar a prole e o dever de educar a prole os filhos, né? Se é o que a gente está vendo hoje, matrimônio, os bens do matrimônio, a prole e a fidelidade, né? Muito bem, agora vamos passar um pouquinho para esses minutinhos finais aqui, sobre os bens dos cônjuges, dos esposos, né? É a fidelidade. A aliança conjugal faz bem ao esposo e à esposa. Esta unidade, esta comunidade de vida é saudável, sadia, faz bem porque faz brotar o amor. Lembra, não é
uma coisa fácil e às vezes nem sempre é agradável, nem sempre é prazeroso, mas faz, e aí eu vou repetir, faz bem para o esposo ou esposa, vida saudável, saúde e saúde mental, nem sempre é agradável. Nós não somos animais. O que desagrada para os animais, ele foge. O que agrada, ele quer. Nós buscamos a verdade. E a verdade, disse Jesus, liberta. A verdade vos libertará. No Evangelho nós lemos isso, né? Então, o animal, né, que não conhece a verdade, ele não é o quê? Livre. Ele é escravo dos seus instintos. Por isso que se tem uma fêmea no cio, ele vai querer copular com ela, independente do que ela seja, de quem ela seja, porque é instinto. Ele não conhece a verdade. Ele é escravo dos seus instintos. Quando nós equiparamos o ser humano a um animal, nós estamos o quê? Escravizando. Está cheio de jovens escravos aí, né? Escravizados. Os nossos filhos estão, né, sendo treinados como animais, né? Macaqueando, né? Imitando. Não se assuste com o que eu vou dizer. E isso está acontecendo nas escolas. Para ser escravo. Estamos, né? Uma escravidão animalesca. O que estão sendo treinados? Fugir da dor e buscar o prazer. Lembra disso? Nós nem sempre fugimos da dor, porque às vezes aquela dor faz bem. E às vezes podemos não querer o prazer, porque às vezes aquele prazer faz mal. Porque isso é a verdade, né? Isso tem, olha só, buscando o prazer, né? O que é prazeroso se torna escravo da comida, do sexo, da droga e assim por diante. Pense em quem nos amou. Pense uma pessoa que amou você. Essa pessoa sofreu por você. Quando você pensa na sua mente, alguém que te amou de verdade, você tem certeza que é alguém que te amou, você vai dizer, essa pessoa, por quê? Porque ela só te trouxe prazer? Ou porque ela sofreu, foi capaz de sofrer por você? Aí você descobre, né? Essas são as pessoas, né, que a gente lembra, na verdade, porque elas pagaram o preço, sofreu por amor, sofreu a dor do amor, né? Quando pensamos em uma pessoa que nos amou, não pensamos em quem nos deu prazer, até porque alguém que nos deu prazer, né, pode também ter nos usado, né, para o seu próprio bem, para o seu próprio prazer, mas pensamos sempre em alguém que sofreu a dor por nós, né? O animal não é capaz de pensar assim, né? Não é capaz de sofrer por amor. O animal é escravo de uma lei. Qual a lei? Vou repetir. Fugir da dor, buscar o prazer. Nós não podemos ser escravos. Deus nos chamou para ser livres. O ser humano conhece a verdade, ver a verdade, é capaz de ver a verdade, descobrir que tem alguma coisa, aqui doendo, mas que são boas, algumas coisas que doem, mas que são boas. E ele pode escolher isso livremente, mesmo escolher a dor, porque é boa. Ao tomar uma injeção dolorida, escolho tomar porque vai me ajudar. Eu posso escolher, embora doa. Eu derramo o meu sangue, faço uma aliança de sangue, mas não desisto de você. Isso é o matrimônio. Estou falando do matrimônio agora. Estarei sempre aqui. Isso é o quê? Amor para sempre. Esqueça essa história do Vinícius de Moraes, né? Dure, né? Seja bom até que dure, né? Dura para sempre, né? Amor é isso, né? Por isso o animal não é capaz de fazer uma aliança de amor, né? Não existe casamento entre eles, né? Porque não tem vínculo.
Não pode permanecer. Não é capaz de quê? De família. Né? Não nesse sentido que a gente está falando. O animal se une ao outro enquanto é prazeroso. Né? Eles não suportam a dor. Por isso, querem nos convencer que tem famílias alternativas, né? Aí começa a inventar um punhado de famílias alternativas, né? Vários tipos de família. Não, isso não é família. Porque essas famílias é uma espécie de família do prazer, né? Ah, porque eu me sinto bem assim, agora não me sinto tudo bem, então vamos fazer. Não. Famílias verdadeiras, existe dor, né? A verdade liberta, né? Isso que é importante. Jesus diz, a verdade liberta, mas a verdade tem um preço, às vezes muito dolorido, né? E só o ser humano, só os homens são capazes de pagar esse preço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima.